Tá gravando agora. O nome tá certo? Tá. Então, só relembrar as coisas que a gente já viu, que a gente já sabe. A gente viu antes, viu um monte de estruturas algébricas. Viu magma, monoide, grupo, anel, corpo, módulo, espaço vetorial, não sei o que. Vimos estruturas onde, entre essas coisas, vimos um monte de morfismos entre essas coisas. O que é um morfismo de grupos? O que é um morfismo de anéis? O que é um morfismo de módulos? Aí agora a gente estava começando a ver as subestruturas dessas coisas. Subestruturas entre essas coisas. E aí, bom, eu, se não me engano, mencionei sobre subgrupos, o critério que tem que satisfazer esse para ser um subgrupo. E eu cheguei a mencionar submódulos. Só para destacar. Pelo cheiro, alguém pediu pizza. Pelo cheiro, alguém pediu pizza da Dom Camaleone. Desgraçado. Pizza muito cheirosa. Mas tá. O cheiro não passa no vídeo, mas a minha tristeza passa. Então, só para lembrar, o subgrupo, né? A gente tem o geogrupo. A gente viu que é equivalente você dizer que S contido em G é subgrupo. Se somente ser o elemento neutro do grupo pertence ao S e sempre colocar o elemento neutro como 1. E sempre que a gente pega dois elementos do S e faz um operado com o inverso do outro, isso pertence a S para todo XYS. E os submódulos são fechados por combinações lineares. O que eu não mencionei foi de propósito, que eu prefiro deixar para o final, subanel. E lembra, a ideia de uma subestrutura é aquela onde, quando você bota a função inclusão do subconjunto menor no maior, isso dá um morfismo daquela estrutura. Então, se você tiver A anel e S contido em A subconjunto, para que isso seja um morfismo de anéis, você vai ter que o candidato a 1 desse anel, desse subanel, desse anel menor, vai ter que ir no 1 do A. Então, o 1 do anel tem que estar no subanel. Então, você precisa que isso aqui aconteça. O 1 multiplicativo, né, do anel pertence ao S. Como ele vai ter que ser um subgrupo também, no caso, um subgrupo aditivo, a gente vai precisar que x menos y pertença a S para todo xy pertencente a S. E tem que ser fechado para multiplicação. Então,
x vezes y pertence a S para todo xy que pertence a S. Tenho quase certeza, eu estou dando álgebra 2 agora, então eu tinha que saber isso. Eu tenho quase certeza que subanel é isso. Deixa eu ver se eu não errei a condição, o critério. Ah, não, tá certo. Tá, porque tem que ser um subgrupo, então tem que acontecer isso aqui, tem que acontecer isso aqui. Ufa. Tá. Tá, em particular eu não pedi que o zero pertença, porque uma vez que o 1 pertence, 1 menos 1 pertence. E o menos 1 é zero, então tá certo. Eu ainda sei um pouco de álgebra 2. Ah, daí o curioso, eu falo curioso assim como ah, um anel A também é amódulo, tá? Porque a multiplicação do A por A torna ele um amódulo, assim como o R é um R espaço vetorial. Então, se você tem um anel, tem direito a considerar ele como amódulo. Daí, os submódulos de A, quando você olha A como módulo, são o que a gente chama de ideais. Esses são os ideais de A. Tá? Então, um exemplo maroto é que, por exemplo, se você olha 2, o ideal gerado por. Eu ainda não defini o que é ideal gerado, não vou definir já já. Você define isso aqui: n vezes 2, com n pertencente a z, contido diferente em z. Essa coisa aqui é um ideal de z, porque se você pega quaisquer dois múltiplos de 2, você pega um 2n e um 2m, faz uma combinação z linear disso, multiplica por um inteiro, multiplica por outro e soma. Isso aqui ainda é um múltiplo de 2, então é fechado por combinações z lineares, então isso aqui é um ideal, mas não é subanel. Pois 1 não é múltiplo de 2. Tá? Dependendo do livro, né? Por exemplo, aquele livrinho cinza ruim de álgebra, nem é tão ruim mesmo. Ele fala que ele não pede que subanel tenha unidade, porque eles, embora ele use anéis com unidade, as setas que ele pega são dos anéis sem unidade. Ele não pede que o 1 seja preservado. Então, para ele, essa porcaria aqui também é um subanel, mas é porque ele mudou a definição. A maioria dos algebristas comutativos não concorda com aquele livro. O pessoal da geometria algébrica, que seja. Tá, outro exemplo, só para findar essa parte, é curioso, né? Pode ocorrer de que R e S sejam anéis, R esteja contido em S, as operações sejam compatíveis
mas as operações só binárias, eu vou colocar aqui, as operações binárias sejam compatíveis e R não é subanel de S. Então, você precisa exigir aquela, não dá para você tirar aquela condição de que o 1 vai pertencer ao R de graça. Exemplo, é um exemplo muito roubado, mas dado X, pega um conjunto X que está contido e é diferente de um conjunto Y. Faz o conjunto das partes de X. Isso aqui está contido e é diferente do conjunto das partes de Y. Porque todo subconjunto do X também é subconjunto do Y, então essa inclusão ocorre. Se você faz as... aliás... tá certo. Se a gente faz, por exemplo, a operação de soma aqui, quando você escreve A mais B, é por definição você fazer o A menos B, união B menos A. Só que essa regra é a mesma que você faria aqui. Então, está mandando a soma em soma, se você olhar a inclusão. A multiplicação também. Multiplicação de A vezes B, pega dois subconjuntos e faz interseção. Essa regra é a mesma que é feita aqui. Só que o elemento neutro do partes de x, o 1 do partes de x, é o x. E o 1 do partes do y é o y. Mas esses caras são diferentes. Então já era. Você tem as coisas todas concordando, digamos assim, mas a unidade de um está indo para um cara, a unidade do outro está indo para outra. Então, não rola. Não vai ser um subanel na definição mais categórica, digamos. Mas tá. Um monte de coisa a gente já sabe. Vamos ver um pouco mais de coisa. Esse você não sabia, então. Ok. Legal. Tá. Eu tô me sentindo menos culpado agora. Um pouquinho menos, mas estou. Ok. Pera, o que eu tô fazendo? Eu tô mexendo no OBS. Tô fazendo porcaria no OBS. Pronto, voltei. Bom, outra coisa, então, agora é... A gente sabe identificar as subestruturas, digamos, mas como cozinhá-las, né? Como que a gente obtém umas subestruturas a partir de outras? Então, vejamos aqui. Tem uns truques clássicos. Eu vou mencionar por alto os principais, digamos assim. Mas tem essencialmente, eu diria que um, dois, três, três jeitos. Tem três jeitos. Quer, usando a noção de núcleo. O outro é usando a imagem.
e o outro é gerando. Gerando no gerúndio. Tá? Então, o que cada uma dessas coisas, o que eu quero dizer com cada uma dessas coisas? Vamos ver. O núcleo é a seguinte situação. Dados A e B, estruturas que a gente já viu, né? Então vou colocar entre aspas, porque não são quaisquer estruturas. Dados A e B, estruturas, a gente define e um morfismo, né? E φ de A em B é um morfismo. A gente define o núcleo de φ, que é o a gente denota assim, char de acho que é kernel, que não significa exatamente núcleo a rigor, mas é como se fosse algo que está no centro, assim, um núcleo. Eu não sei dizer exatamente qual a raiz etimológica, o que levou o pessoal a escolher essa palavra, mas enfim. Tem o núcleo de φ, que é definido como o conjunto de todos os azinhos que pertencem à azão. Beijos pro... Enfim, tais que o φ do A dá o elemento, dá o zero da estrutura. Então, nota que essa definição, ela está dependendo, ela funciona bem para coisas que tem uma operação só, porque a gente só vai ter um elemento neutro, mas ela fica meio ambígua se eu estiver falando, se eu tentar generalizar essa definição desse jeito para anel, que anel tem duas operações. Né? Então, em geral, se for para anéis ou módulos, esse zero é aditivo. Tá? Se for um grupo, esse zero é o elemento neutro mesmo. Tá? Aí, o que rola é que, veja, o núcleo. Então, vou fazer no caso de grupos. Suponha A e B grupos, dimorfismo de grupos, aquela coisa toda. Então, esse cara, o núcleo de φ, é subgrupo de A. E aí, bom, para a gente ver isso, a gente tem que verificar que o elemento neutro do grupo pertence a esse cara, e se você pegar duas coisas aqui dentro do núcleo, quando você operar uma com o inverso da outra, vai dar vai estar no kernel. Então vamos ver. Se o E, vou usar a notação aditiva, dane-se. Se o zero, dado o zero pertence ao núcleo, porque quando a gente faz φ do elemento neutro, isso dá o elemento neutro do B. Aqui tem que ter colocado um Bzinho aqui. Então o zero está lá dentro.
Agora, se você pega x e y pertencentes ao núcleo e faz agora phi, como eu estou usando zero, tem que ser aditivo, né? Eu faço phi de x menos y. Isso aqui é igual a phi de x menos phi de y, porque a coisa é um morfismo, então ela é compatível com a operação. E mais do que isso, aqui você vai ter x está no núcleo, então aqui é o zero. Mas aqui também. 0 menos 0 é zero. Então, isso mostra que x menos y está nessa porcaria. E a não ser que eu esteja muito doido nesse fim de arte, isso prova as coisas todas. Deixa eu pensar. Prova. Sim, prova. Tá, prova. Aí veja, se em vez de grupos tivesse colocado ou anel ou módulo, meio que o mesmo tipo de argumento ia funcionar. Então, sempre que a gente tem um morfismo dessas estruturas, a gente olha o núcleo vai ser uma subcoisa do mesmo tipo do domínio. Então, vai ser um subgrupo, ou um subanel, ou um submódulo. A imagem, vamos para a imagem agora. A imagem de um morfismo é o conjunto de todas as coisas que moram no codomínio, tais que... Deixa eu escrever isso igual gente, né? Não é igual alguém de fundamentos. Uma pessoa. Pronto. Feed A é o que A pertence a A. Pronto. Essa é a imagem da função, como o nome sugere. Isso aqui, aí agora vai trocar um pouco as bolas. Em geral, o problema é que isso tem uma coisa que funciona. Ah, tá. Isso aqui é uma subestrutura com ressalvas. Porque, vamos ver, se no contexto de grupos, vejamos, o zero do B pertence à imagem, pois, como chama? O φ do zero do cara do primeiro grupo tem que ser igual a ele. Portanto, o zero é a imagem de alguém. Tá ótimo. Você pega, como chama? Y e W pertencentes à imagem. Então é porque esse Y é igual a um φ de... Eu usei umas letras horríveis. Y, Y'. Pronto. Por fatores psicológicos. O Y é a φ de um X e o Y' é a φ de um X'.
Então, você quer mostrar que y menos y' está na imagem. Mas isso aqui vai ser φ x menos x'. Então, tá ótimo. É um subgrupo. Então, no contexto de grupos, ok. Sumir aqui. Agora, no contexto de anéis, ok. Aí eu vou explicar a ressalva. No contexto de anéis, a gente já viu que é subgrupo. A gente só precisa ver agora que é fechado para multiplicação e 1 está lá dentro. Ó, a parte de grupo, ok. Então, para soma, ok. Porque a gente viu aqui em cima que vai, como o morfismo de anel vai ser morfismo de grupos, então aditivos, então em particular vai estar fechado, a imagem vai estar fechada para soma, vai ser um subgrupo aditivo. Agora você pega y na imagem, y' na imagem e multiplica. Isso é você fazer a φ de alguém vezes a φ de outro alguém, mas é morfismo, isso aqui entra. Então, beleza, o produto é a imagem de alguém. E o 1 do anel grande, do anel do codomínio, é a imagem do 1 do outro, porque a gente pede que o morfismo de anel leve 1 no 1. Então, no contexto de anéis, a imagem de um anel também é um subanel. Aliás, a mesma ressalva que eu vou fazer aqui, eu devia ter feito no caso do núcleo, mas eu vou fazer as ressalvas juntas. No contexto de módulos, mesma coisa. Não vou fazer não. Vai ser fechado por combinações lineares. A ressalva é a seguinte. A ressalva é que quando a gente olha não para subgrupo ou subanel ou submódulo, mas quando a gente olha para ideais. Quando a gente olha especificamente ideais, ou seja, submódulos de um anel. O núcleo... Vou fazer uma tabelinha que vai ficar melhor. Para dizer qual é essa ressalva. Ressalva é no caso de ideais, que são os submódulos de um anel. Então, o núcleo, em geral, ideal e subanel. Em geral, o núcleo ele é um ideal do anel do domínio. Só que ele não é subanel. Porque, vejam, para o núcleo... Veja, tem só uma pessoa. Mas pode ter outros depois ouvindo, né? Então vejam. Para o núcleo ser um subanel, o 1 tem que estar dentro dele. Mas se 1 está no núcleo, é porque a φ de 1 é 0. Mas se a φ de 1 é 0, a φ de 1 também seria 1. Então, 1 é igual a 0 no codomínio. Então, o codomínio é um anel nulo. Então, é só no caso onde o anel é nulo que o núcleo vai ser tanto ideal quanto subanel. Então, em geral, a gente não tem isso. Agora, quando a gente olha a imagem,
a imagem é sempre um subanel. Só que ela, em geral, não é o ideal. Porque para a imagem ser um ideal, ela tem que ser fechada por combinações lineares. Tá? E para que ó, teria que ser fechado por combinações. Lineares. Só que o 1 pertence à imagem. Então, qualquer cara é produto de alguma coisa dele mesmo por 1. Então, isso aqui só vai ocorrer quando a imagem só vai ser um ideal e um subanel quando for sobre o ejetor. Então, são os casos, são as ressalvas que tem. Mas tá, beleza. O último jeito, então, de montar subestruturas, gerando subestruturas. É um jeito muito prático, que tem uma receita de bolo que funciona em muitos contextos, que é o jeito 3, que é o seguinte, dada uma família não vazia de subestruturas de alguma estrutura, dada uma família, que nome que eu dou para esse negócio? F de família. Dada uma família não vazia F de subestruturas de alguma estrutura E, quando a gente fizer a interseção de F, pode preferir escrever assim, interseção de todas as subestruturas que pertencem a essa família, esse trem é uma subestrutura. E esse jeito aqui ele é bem geral. Eu tenho quase certeza que ele funciona em álgebra universal. Tá? Porque, pelo seguinte, ó, veja, por exemplo, o caso de subanel. Por exemplo, se no caso de anéis. A gente quer mostrar que interseção é subanel. Interseção é subanel do anel onde as coisas estão acontecendo. A gente precisaria verificar que o 1 do anel pertence à interseção do F. A interseção de todas essas subestruturas que a gente pegou. Mas isso acontece porque 1 pertence a F para todo F na família. Então, todos eles satisfazem essa condição. Todos eles têm essa constante. Então, essa constante tem que estar na interseção. Agora, se você pega x e y na interseção, então x e y pertencem a f para todo f. Mas como cada um desses f's é um subanel, em particular, quando você faz x menos y, isso aqui vai pertencer a f. Mas é para todo f. Então, o x menos y vai pertencer à interseção. Esse mesmo truquezinho você faz para essas porcarias todas,
Aí você vai ver que interseção de subanel é subanel, interseção de subgrupo é grupo, interseção de submódulo é submódulo. E aí vem a parada, que é dado um certo subconjunto G contido em... Deixa eu usar outra letra. Uma letra neutra. N. N. Dado N contido na sua estrutura E, você tem como garantir que existe a menor subestrutura que contém N. A saber, você faz o seguinte, você monta F assim. Você pega F, a família de todos os F's contidos em E, tais que F é uma tal subestrutura do tipo, sei lá, é subgrupo, é subanel, é sub whatever, tal que N está contido em F. Pega todos que satisfazem isso. Esse trem é não vazio porque o próprio E é uma subestrutura de si mesmo, pertence a F. Então você pode tomar a interseção disso. Então, a interseção desse negócio é uma subestrutura e é tal que o N está contido na interseção, já que todo mundo que está nessa família contém o N, então quando você intercepta toda essa galera, também vai conter. E se você pega algum Gzinho contido em E, subestrutura, tal que o N está contido em G, então esse G é uma das coisas que moram em F. Então, quando você tomou a interseção de todo mundo, em particular, o G entrou nessa parada, nessa interseção. Então, todo mundo que está no interseção, se alguém está na interseção, tem que estar em todos da família. Em particular, está no G. Então, você tem que a interseção do F está contido nesse Gzinho, em particular. Então, ele é o menor nesse sentido, no sentido da inclusão. E esse é um jeito de definir menor estrutura gerada que funciona em espaço vetorial, módulo, anel. Vale também com ideais, menor ideal gerado, não sei o que, tudo isso sai. E aí, a gente tira algumas coisas disso. A que eu mais gosto é essa aqui, ó. Exemplo. Aliás, definição antes, né? A gente xinga, então dizemos que aquela interseção de F é gerado pelo N. E a gente denota a notação. Eu gosto de notar assim, com esse negócio aqui, assim. Esqueci. Langle Wrangle. Eu não lembro o nome desse símbolo. Enfim. Eu gosto desse exemplo. Que horas são? Eu não posso empolgar. 7. Acabou praticamente. Exemplo. Seja V um espaço vetorial. Que é um módulo sobre um corpo. Então,
o subespaço vetorial, submódulo no caso, gerado pelo vazio, é o cara que só tem o zero. Porque todo subespaço vetorial precisa conter o vazio. O cara que só tem o zero é um subespaço vetorial. Então, ele, em particular, contém o vazio. Agora, todo subespaço vetorial também contém o zero. Então, ele é o menor subespaço vetorial que contém o vazio. Acabou. Então, em particular, o que eu gosto desse exemplo? É que isso não é uma convenção. Ah, por convenção, o subespaço vetorial gerado pelo vazio é o zero. Não, não. É só decorrência dessa definição uh, mais ampla que se faz do que é um cara ser, que é uma estrutura gerada. Porque você pega a menor que contém o negócio. Então você fica sem escapatória. Não é exatamente uma convenção. Ou é uma convenção tanto quanto essa definição é uma convenção. Então, toda matemática é uma convenção. QED. Ah, ok. Então, veja, daqui em diante, se eu for seguir o texto que eu mesmo escrevi direitinho, eu ia ver alguns exemplos particulares de subestrutura gerada. Tem esse negócio aqui interessante, ó, que quando a gente usa o algoritmo de divisão nos inteiros, a gente vê que, deixa eu dar um zoom um pouco melhor, a gente vê que todos os ideais de Z são caras gerados por um elemento só. Eles vão ser coisas desse tipo aqui. Tá, desse tipo aqui, né? E aqui eu escrevi isso e esse N é um conjunto. Em particular, se o N for uma coisa que só tem uma coisinha dentro, a gente escreve assim. Porque é muito chato escrever isso, né? Então a gente só escreve assim. Então, em particular, dá para mostrar que todo ideal dos inteiros é gerado por um cara só, o nome disso é ideal principal. Teria mais umas brincadeiras sobre operações que a gente faz com ideais, mais focado no contexto de módulos, soma de ideais, que você pode somar, que é o menor submódulo, perdão, soma de módulos, que vai ser o menor submódulo que contém a união dos módulos, umas coisas assim, falar sobre a soma direta de submódulos, mas isso é muita encheção de saco esse negócio, e tem umas coisas mais interessantes para ver, eu acho, que são que é o início disso aqui, começar a ver propriedade universal, brincar um pouco com essas coisas e brincar em particular com e entrando logo em álgebra linear, feita em cima de módulos, um pouco de álgebra comutativa. E aí, por isso que no próximo eu já vou começar aqui, eu vou pular essa parte, falar um pouco de propriedade universal, como que usa, para que serve, o que ela diz, e o que elas dizem, tá? E aí, em seguida, provavelmente já vai ter acabado o ano, não sei. Mas aí depois que a gente brincar um pouco com isso, a gente entra em álgebra linear. E aí o que precisar das coisas que eu pulei, eu faço com um pouco mais de cuidado. Acho que vai ser melhor. Para quem, por exemplo, para quem está acompanhando e realmente não viu nada dessas coisas, vai ser melhor fazer com detalhes, porque senão vai ser terrível demais. Muito traumático. Mas é isso. Como só tem a Fabiola aí, eu vou perguntar, Fabiola, quer comentar alguma coisa no chat ou no. Não sei se o microfone está funcionando hoje, quer, sei lá o quê. Tô tranquilo.
Então, beleza, deixa eu encerrar a gravação. Para quem assistiu pelo YouTube, lamento que você tenha feito isso, mas a vida é sua. Então, valeu, tchau para quem está no YouTube.